Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus caros irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso programa diário da partilha da palavra aqui pela TV Kairos. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações para que assim você não possa perder nada da nossa programação. E nesta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, o evangelho que nos é proposto, o evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 17 a 28, que nos diz: Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao sumo sacerdote e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas o terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse percurso quaresmal que nós estamos fazendo, um evangelho muito pertinente à nossa experiência de conversão. Situações que não são aleatórias, situações essas apresentadas no evangelho, num discurso direcionado para os discípulos, né? Sabemos que os discípulos são aqueles que buscam viver em intimidade com Deus, configurar-se a fazer a vontade de Deus a partir do ideal que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso aplicar essa palavra na minha vida, na minha história. Percebemos que Jesus faz o anúncio da paixão. Ele fala dele para os discípulos, falando que ele tinha que sofrer muito, ia ser injustiçado, ia sofrer a sua paixão e a sua morte de cruz. E quando os discípulos ouvem aquilo, a mãe de Zebedeu pede, né? O quê? Um cargo, um lugar de honra. E aí nós vimos o que acontece, e que acontece também em nossas comunidades, o que acontece dentro dos nossos meios, não só comunitário, mas nos meios também pastorais, nas comunidades paroquiais, que quando a pessoa busca na igreja um cargo, uma honraria, cria a consequência daquilo que estabeleceu depois entre os discípulos: divisão, discórdia, desunião. Então, o convite que Jesus faz para nós nesse evangelho é que não compete, claro, a ele determinar quem vai estar à direita, quem vai estar à esquerda, ou determinar o lugar de honra que você está buscando. Não é o padre que vai determinar o lugar de honra que você está buscando. O padre não pode determinar. Às vezes o padre até pode cometer esse erro, né, de trazer para o lugar de honra
e você não saber usar daquele lugar de honra para o serviço como Jesus convida a servir. E aí você faz daquele cargo um pedestal para um aparecimento de si mesmo e não aparece o Cristo. E aí causa discórdia. Aí causa divisão, uma bagunça geral na comunidade, na paróquia. E aí precisamos lembrar sempre da dinâmica que Jesus nos convida. A dinâmica da humildade pela dimensão do serviço. Nós precisamos nos colocar a serviço dos outros sem interesse nenhum. Quantas vezes já experimentamos isso, né? A pessoa faz algo na comunidade em vista ou em troca de algo. Não só status, mas talvez querer burlar uma lei da igreja, ou às vezes até mesmo querer passar por cima da autoridade do padre, do fundador, do coordenador de pastoral, de algum movimento, porque não entendeu o que é ser comunidade. Se nós queremos viver de forma engajada na comunidade, e nós vamos perceber quando a pessoa quer se engajar, nós vamos ver a característica que ela se dispõe para o serviço, sem exigir e sem cobrar nada de ninguém. É na gratuidade. É assim que Jesus nos ensina. Que esse espírito de gratuidade possa penetrar tão profundamente o nosso coração e nós encontremos então um sentido mais profundo do nosso servir, sem esperar nada em troca, mas certos de que um dia o Senhor nos garantirá o reino dos céus. Deus abençoe você e que você possa seguir nesse caminho de desprendimento de si mesmo, para viver como João Batista viveu. Que ele cresça e eu diminua. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.